não dá para ignorar, o senhor mesmo no AgriShow em Ribeirão Preto, o senhor chegou a tocar no assunto, que é a questão, enfim, a responsabilidade fiscal, disse o ministro Haddad em entrevista, não é só tarefa do governo, também é tarefa do Congresso. O senhor também lembrou que a responsabilidade fiscal é tarefa de todos. E hoje nós temos aí um contencioso envolvendo, num primeiro momento, o Senado, mas na verdade o Congresso, que diz respeito à desoneração da folha de pagamento dos 17 setores e também do pagamento da contribuição das prefeituras até 156 mil habitantes, né, da contribuição previdenciária. As duas coisas provocam um rombo. Se deixa de arrecadar, na verdade, um total de 19 bilhões, 9 bilhões num caso, 10 bilhões no outro. Não é? O governo recorreu ao Supremo a 5 votos favoráveis à tese do governo de que a desoneração como está é ilegal, que é, ainda hoje, para quem está acompanhando o programa, no último bloco eu vou tratar desse assunto, né? Eu estou entre aqueles que acham que realmente é ilegal, precisa se discutir, mas criou-se uma dificuldade gigantesca aí, né? Porque o senhor acredita que vai haver alguma forma de negociação? Um Congresso com os poderes que tem esse hoje, a pergunta não é uma casca de banana não, que o senhor sabe se sair muito bem, mas um Congresso com esses poderes hoje é administrável no presidencialismo? A gente já está vivendo um outro regime. Primeiro a questão, o senhor acha que se vai chegar a um bom lugar nessa questão, né, das desonerações? E se há uma mudança realmente de padrão e, portanto, o presidencialismo como conhecemos não existe mais? O presidencialismo, ele existe, mas você tem aí um colegiado de participantes, não é um presidencialismo, é um presidencialismo onde o parlamento tem um papel mais relevante, o que não é ruim. O que é importante é cumprir a lei de responsabilidade fiscal. O que diz a lei de responsabilidade fiscal? Ela diz, olha, se eu crio um gasto, eu preciso dizer como é que eu vou compensar. Ou eu corto alguma coisa ou aumento alguma arrecadação. Se eu abro mão de uma arrecadação prevista, se eu abro mão de uma arrecadação, eu tenho que apresentar o que eu vou aumentar no lugar para compensar o que eu vou cortar. Essa é a questão. E é sobre isso que está 5-0 no Supremo Tribunal Federal para dizer, olha, se eu tiro uma receita do governo, eu preciso dizer como é que eu compenso isso. Isso vale para o executivo, vale para o legislativo, vale para todo mundo. A discussão inicial era a desoneração da folha sobre setores, que já vinha lá de trás. Aí, além disso ser estendido por um prazo maior, foi colocado a questão dos municípios, que nunca estava no projeto. Isso aí nem era discutido. Uma hipótese é aguardar a decisão do Supremo e está resolvido, ou o governo, que é o governo do diálogo, faz um esforço para tentar buscar, olha, eu vou fazer uma coisa menor, uma compensação, uma desoneração menor, e vou ou cortar gasto ou aumentar receita de outra forma, mas dizer qual é a fonte. Qual é a fonte? Esse é o fato. Agora, eu sou cuidadoso com essa questão de atender setores. Eu acho que lá na frente, o que a gente deveria fazer, depois de aprovada a reforma tributária, é começar um trabalho de desoneração da folha. Porque o problema no mundo inteiro é emprego e renda. A tecnologia permite você fazer mais com menos gente. A agricultura mecaniza, acabei de chegar lá da AgriShow, você tem trator, equipamentos autônomos, não precisa nem tratorista. A indústria, automação e robô, serviços, inteligência artificial, enfim, você tem um mundo que nós temos que estimular emprego e renda e não onerar. Dou o exemplo da pessoa física na área rural, Reinaldo. Eu fui deputado federal, fui relator da lei no Congresso Nacional e desonerei completamente a pessoa física, aquele que tem um sítio ou mesmo uma fazenda,
de pagamento sobre folha. Ele paga na venda do produto. Ele não paga sobre folha. Pode contratar mais empregado, dar aumento, registrar, ele não paga nada. Ele paga na hora que vende o produto. Na hora que vende, ele paga um percentual. Então, no futuro, eu defendo que se estude uma maneira, até fiz um estudo, se eu desonerar o primeiro salário para todo mundo, não é só para alguns setores, todo o primeiro salário custa 110 bi. Eu preciso 1% do PIB. Eu tenho que arrumar 1% do PIB e eu desonerei 1% de toda a folha. Mas eu sempre tenho que compensar. Eu acho que o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal é dever de todos nós, que queremos que os juros caia, queremos que a economia cresça, queremos que a renda melhore, que não volte a inflação. Então, resumindo aqui, aguardar a decisão judicial e o governo, que é o governo do diálogo, pode buscar aí alternativas desde que haja meios de compensação. O senhor acredita que nós temos um governo que não conseguiu ter uma maioria consolidada no Congresso. O senhor acha que isso permanece até o fim? O senhor acredita que nas questões essenciais o Congresso estará junto ou corre o risco de haver uma desorganização da base? Eu sei, o senhor acha que vai haver organização, mas parece muito difícil, o senhor concorda? Matéria constitucional que precisa 3/5 maioria qualificada, nós vencemos. Foi a reforma tributária. Acredito que a reforma tributária vai ser regulamentada até o fim do ano. Acredito fortemente nisso. É dialogar. O presidente Lula é do diálogo. É dialogar, explicar. Na política a gente não obriga, você convence, você conquista. Eu estou dando o exemplo da depreciação acelerada que está sendo votada em 30 dias. Um projeto de lei importantíssimo, que vai ajudar a renovar o parque, não só industrial, mas máquinas, equipamentos, atrair investimento, melhorar a produtividade, e assim tem outros projetos do parlamento. Eu acho que está caminhando. Agora, a democracia é agitada mesmo, não é a paz do pântano, que é tudo parado. Ela é mais agitada. E quando você tem um quadro muito fragmentado no parlamento, de partidos, ela é mais difícil, mas dá para resolver.